Deus amado, aprender mais de Ti, Senhor da glória. Meu Deus, pedimos nessa noite, Senhor, possamos entender, ó Pai, compreender. O Senhor há de falar através da vida do teu servo, pastor Gustavo. Meu Deus, continua sustentando, mistérios, ó Pai. Meu Deus, Fala, Deus, todo mal, Deus poderoso. Meu Pai, em nome de Jesus, abre nossa mente. Meu Deus, que estejamos com o coração preparado, Senhor, para receber o legal de Ti nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos assentar. Um livro azul aqui, mas mesmo assim a página é diferente. Acho que a página de vocês é 21 aí. Esse é isso. 21, né? A minha é 19. Vamos lá. Quer trocar o livro? Não. Vamos nessa. A gente vai estudar nesse livro, né? Anjos, homem, pecado e salvação, né? Então temos aí 4 títulos, mas nós temos 5 aulas. Então a primeira aula que nós vamos estudar hoje é sobre a criação. Porque a gente só pode entender sobre anjos, sobre homem, sobre pecado e sobre salvação se a gente conseguir compreender a doutrina da criação, tá? Então é o que a gente vai falar aqui nesta noite. Bom, vou tentar ser bem sucinto aqui para vocês, mas para que vocês aproveitem bem as partes principais desta aula. O ponto de partida de nossa fé é exatamente o tipo de crença esposado quanto à pessoa de Deus. A Bíblia identifica como louca a pessoa que nega a existência de Deus. Muito embora em nenhum dos seus 66 livros o Espírito Santo jamais estabeleceu qualquer argumento de natureza filosófica ou racional tentando provar a existência de Deus. Aqueles que se dão ao estudo comparativo das religiões são unânimes em afirmar que a crença na existência de Deus é de natureza praticamente universal. Essa crença acha-se arraigada até entre as nações e tribos mais remotas da Terra. Contudo, isto não quer dizer que não existam aqui e ali indivíduos que negam completamente a existência de Deus. Como revela a Escritura, um ser supremo e pessoal, existente por si, consciente de infinita perfeição, que faz todas as coisas de acordo com um plano pré-determinado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa frisar muito bem, para a gente crer em tudo isso que nós vamos estudar aqui, primeiro a gente precisa, acima de tudo, crer que Deus existe, né? Então, isto é muito importante. Segundo, crer na palavra de Deus, na Bíblia, que é a nossa regra de fé, e é por ela que nós cremos em Deus, né? É claro, existem pessoas que nunca pegaram na Bíblia, mas creem em Deus, né? Porque isto já é natural do ser humano, né? Porque nós somos uma tricometria, nós vamos estudar isso aqui, né? Corpo, alma e espírito. E o espírito do homem, ele já tem uma necessidade do espiritual. É claro que muitos pegam essa necessidade e às vezes levam para um lado errado, né? Que eu lembro quando eu era pequeno ainda sou, né? Criança. Então, eu cria, mas
não tinha conhecimento, meus pais eram desviados, afastados do Evangelho, então, mas eu tinha fé da minha maneira, sem conhecer, né? Então, às vezes eu acendi uma vela, dobrava o joelho lá, achava que estava fazendo certo, né? E de uma maneira inocente, orava lá, né? Para pedir às vezes pelos meus pais brigavam muito, às vezes acendia a vela, orava lá, né? E pedia ajuda meus pais pararem de brigar, e essas coisas todas de criança, né? Porque já está dentro do instinto do ser humano a necessidade pelo espiritual, tá? Certo que muitas pessoas pegam essa necessidade e levam para, né, o lado errado, vão ser devotos de alguma coisa, vão entrar no espiritismo e outras coisas, ok? Aí vocês vão marcar: declaramos que Deus trouxe à existência tudo o que há, sem o uso de nenhuma matéria pré-existente. Então, Deus trouxe à existência tudo que existe, né, sem nenhuma matéria pré-existente. Então, Deus cria do nada. A gente vai aprender aqui algumas expressões hebraicas, né, para definir a criação. Aí vamos lá, tanto o primeiro versículo da Bíblia como a frase que abre o credo apostólico confessa a Deus como Criador. O tema de Deus como Criador dos céus e da terra é claramente ensinado nas Escrituras do princípio ao fim. A Bíblia afirma que Deus é o Criador do homem e da mulher sem mediação. De Israel, povo da sua aliança e de todas as coisas. Como as Escrituras sustentamos que a criação ocorreu pela palavra de Deus. Aí vocês vão marcar: a palavra que trouxe a criação à existência está relacionada de modo vital com o verbo palavra. Tá? Então, irmãos, aqui a gente já compreende automático, aqui é só um escopo para a gente ter a compreensão. É até verbo, palavra. Até verbo, palavra. Até palavra. Bom? Então a gente já compreende aqui, né, que Deus cria do nada, que é Deus que cria tanto o homem como a mulher, tá bom? E que Cristo estava no momento da criação, porque Ele é o Verbo. Aí vamos aí embaixo: a criação é obra do Deus trinitário, tá? Não só foi uma pessoa da Trindade que criou, a criação foi obra dos três, tá? E daqui a pouco a gente vai entrar num ponto um pouco complexo, tá? Dessa parte da criação de Gênesis capítulo 1, e a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês aí, tá? Vamos lá. Deus o Pai é a fonte da criação, o Filho é o agente da criação, e o Espírito de Deus pairava com amor sobre a obra da criação. A criação deu-se pela sabedoria de Deus, pela vontade de Deus, e conforme já observado, pela palavra, verbo de Deus. A criação revela Deus e traz-lhe glória. Tudo na criação era originalmente bom, mas agora encontra-se imperfeito
por causa da entrada e dos efeitos do pecado na criação, tá? O que distorceu tudo quanto Deus fez foi a entrada do pecado, tá bom? Aí, todavia, essa imperfeição é apenas temporária, pois ela será redimida na obra final de Deus e na nova criação. A doutrina bíblica da criação afirma Deus como Criador, Redentor e Soberano. O Deus Criador não é distinto do Deus que efetua a nossa salvação em Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Deus é a fonte de todas as coisas. Isso significa que Deus trouxe um mundo à existência a partir do nada, através de um ato intencional de sua livre vontade. Assim afirmamos que Deus é o soberano, onipotente Senhor de toda a existência. Aí vocês vão marcar: tal afirmação rejeita toda forma de dualismo que afirma que a matéria existe eternamente, sendo portanto má, visto que é o princípio oposto a Deus, fonte de todo o bem. Ok, marca isso aí. Então aqui, irmãos, a gente já compreendeu que a criação ela foi feita por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Então vamos lá, preservação e providência, porque o que a gente precisa entender nisso aqui? O mesmo Deus que criou do nada, né? E agora o mesmo Deus que cria, ele preserva. Quer ver? Um exemplo. Você cria, abre lá uma congregação e pega o Gustavo ali e coloca ele lá na congregação. Gustavo, você vai dirigir a congregação. Você criou aquilo lá, né? Está lá, você fundou e colocou alguém lá. Foi o que Deus fez, criou o jardim do Éden, colocou o homem lá, a mulher lá no jardim. Só que o mesmo Deus que criou e colocou, o que ele fazia? Todo dia ele ia lá no jardim, né? Então, o que é isso? Preservar, né? Então, ele cria, mas ele cuida daquilo que criou. Então, Deus é aquele que está preservando. Quando tem muitas pessoas que falam: poxa, Deus criou o homem, mas ele mesmo destruiu o homem. Desse ponto de vista, é um ponto de vista errado, porque Deus não destruiu, Deus preservou. É por isso que estamos aqui hoje, porque se o dilúvio não vem, a raça humana seria extinta por causa do pecado. Se Noé morre antes do dilúvio, possivelmente nós não estaríamos aqui hoje, porque Deus procura na terra e encontra Noé, porque toda a raça humana tinha se corrompido. Então o que Deus está fazendo? Preservando. Tá? Então tem coisas que às vezes a gente acha: poxa, Deus, por que Deus permite isso? Fulano saiu, ciclano saiu. E às vezes a gente não entende, mas Deus está às vezes preservando, né? Então Deus tem os seus meios de preservar, que muitas das vezes a gente não vai compreender, tá? E o mesmo Deus que preserva, ele também é o Deus que provê. Existem pessoas que falam assim: quando eu chegar lá no céu, principalmente quem trabalha no São Quente, chegar lá no céu, vou ter uma conversa com Adão, porque eu estou aqui trabalhando por causa de Adão, né? Quem nunca ouviu alguém falar isso, brincar, na obra?
falando disso. Mas, na verdade, Deus não colocou Adão no jardim do Éden para ele colocar uma redezinha lá na árvore e ficar balançando, não. Deus criou Adão para trabalhar no jardim do Éden, né? Só que para governar. Então, só que o mesmo Deus que colocou ele lá era um Deus que dava uma focinha, dava uma ajuda. Porque a Bíblia fala que subia um vapor e regava todas as árvores do jardim. Então esse trabalho ele não precisava se preocupar, né? Mas só que quando ele peca, né, Deus faz o quê? Dificulta o trabalho, faz com que a plantação, né, tenha pragas, né, tenha trepadeiras, entendeu? A gente vai entrar nisso aí. Eu vou entrar nisso aí. Calma aí. A gente vai entrar nisso aí. Por quê? É uma coisa que dá para a gente até explorar. Qual parte? Deus cria tudo. E aonde? Qual a parte que Deus está criando o inferno? Na verdade, eu acho que As trevas, né, que já existiam. porque a Bíblia diz que tem um verso que diz que é lançado lá de fogo e enxofre, que foi feito para Satanás e seus adeptos. Foi feito para Satanás e seus adeptos. Só não diz quando, né? Só não diz quando e por quem foi feito. Aí já não sei. Mas foi criado por alguém, porque se foi feito a ele exclusivamente. Tem separação de luz. Com certeza. Eu vou entender que é ali. O começo é ali. Isso aí. Aí a gente vai entrar aqui ainda, porque isso aqui a gente precisa ter muito cuidado. Nessa parte da criação aqui, a gente precisa ter cuidado para quê? Porque são coisas que a gente precisa até evitar, né, transmitir daqui, porque são coisas de raciocínio. A gente está raciocinando, né, acerca, porque o estudo da palavra é isso, é analisar, né? Então, que nem agora, né, eu já coloquei a questão da criação do inferno, então já acende uma luzinha aí para vocês, né, acerca disso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estimulando o raciocínio de vocês, porque a Bíblia é isso, né? A gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar por si só. Você não leu isso em nenhum comentário, é só uma pergunta que eu estou lançando para a sua mente raciocinar, né? Porque quando a gente aprender a estudar a Bíblia desta maneira, usando o nosso próprio raciocínio, porque a gente estudou aí homilética, hermenêutica, né? E a gente falou acerca do comodismo que se tem hoje por causa das facilidades, né? Hoje tem o chat GPT, né? GPT, como que fala? Oi? Chat o quê? GPT? É o... Que você fala lá, eu quero um esboço, aí ele te dá tudo ali, né? Então, as inteligências artificiais que tem hoje. Então, e fora os comentários bíblicos, né? O próprio Google, né? Então, te facilita muito, mas te deixa preguiçoso para raciocinar, pensar, né? Igual a tal da calculadora, né? Você, né, não aprende a fazer conta nunca, porque está sempre escravo da calculadora. Então vamos lá. A providência divina às vezes transcende os planos humanos, é o que nós já falamos, né? É igual Gênesis 50:20. Quem pode ler para mim? Gênesis 50:20. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. De que se fala isso aí? Quem é? Está falando de quem? José, parece José. Exatamente. Falando com os irmãos dele. Tudo que José sofreu foi para preservar a nação de Israel, né? Então tem coisas que a gente não compreende, que a gente não entende. Então a providência de Deus às vezes é exatamente assim, né? Como a gente vê, às vezes uma porta se fecha, né? E a gente não entende, às vezes murmura, às vezes reclama, né? Mas às vezes é a providência de Deus, mas só que a gente não consegue ver naquele momento. Que providência é essa que fechou tudo, travou tudo, né? E a gente não consegue ver. Mas é o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu com José? Pô, José era o queridinho do pai, né? Melhor roupa, né? Hoje era tênis de 1000 e, né, era o melhor para José. Perfume de 300 reais. Isso. Mas e aí? O que acontece? De uma hora para outra vira escravo, né? É preso, passa a não ter nada, irmãos. E aí de repente, depois de bastante anos, ele se torna governador do Egito. Então, tem coisas que a gente não vai compreender no momento, mas Deus é aquele que nunca vai deixar de prover nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. O Deus da criação, a pessoa do Criador. Agora eu acho que é página 26 de vocês aí, vê aí. A pessoa do Criador. É 26? Então, Deus é o Criador, tá? Porque Ele é onipotente. O que é onipotente? Isso é fácil. Oi? É a pessoa do Criador? A pessoa do Criador. Aí a gente está lá embaixo agora. Deus é o Criador. Deus é onipotente. Lá embaixo. Tá? Então, Ele é aquele que tem todo o poder, né? Então, Ele tem o domínio. Como Deus está criando o mundo, Ele está dizendo, haja, e aparece, né? Haja, aparece, crie, e vai acontecendo, porque Ele tem todo o poder. Agora uma pergunta: Deus poderia ter criado tudo de uma vez só? Poderia. Eu entendo, pastor, que lógico, só que eu vejo que Ele faz cada coisa em determinado dia. Eu já vejo Ele nos ensinando Isso aí. que existe um tempo determinado Para toda coisa. para tudo que você vai fazer. Ele tem esse poder. Isso aí. E Ele está ensinando a gente que, olha, eu tenho o poder de fazer tudo, mas eu vou fazer em tempo em tempo, porque você não tem o poder que eu tenho de fazer tudo de uma vez só. Porque se a gente tentar fazer tudo de uma vez só, a gente consegue? Não De maneira nenhuma. Eu vejo porque se você vai pintar essa parede, depois vai botar o piso ali, depois vai fazer uma tomada, faz um pouquinho de cada coisa, você se enrola. Então eu vejo que Deus nos ensina, até na forma de criar o mundo, Ele nos ensina. É o que o pastor Rafael colocou. Tudo, se você olhar tudo que Deus faz, é ensinando o homem, é um ensinamento.
né? Jesus, quando veio a essa terra, ele poderia fazer muita coisa que ele não fez, né? Por isso que ele disse: as coisas que eu faço, vós farão maiores ainda, né? Por quê? Por que ele se limitou tanto? Porque ele não veio aqui para operar milagres miraculosos. Não era o propósito de Jesus esse. Jesus não veio para provar que era Deus. No entanto, muitas das vezes ele curava e dizia: não conte a ninguém quem foi que te curou, né? Jesus veio para morrer, Jesus veio para se sacrificar, Jesus veio para se entregar. Todavia, ele, na sua vinda aqui na terra, ele veio para nos ensinar, deixar um legado de ensino para nós. Os milagres foi consequência para que as pessoas acreditassem que ele realmente é o Messias. Porque o ser humano, eu entendo assim, tá? O ser humano, ele vai muito do que ele enxerga. A gente pode escutar, a fé vai vir pelo ouvir a palavra do Senhor, mas vai chegar um ponto que você quer ver. Você vai querer ver. Então, foi onde que Jesus, ele vários milagres, para que o povo acreditasse: olha, eu sou o Messias mesmo. Olha o milagre. Vou falar só um pouquinho aqui. Vou tomar um pouquinho para eu falar do mal. Pastor, eu vejo também como Deus, ele respeita as etapas, sabe? Eu vejo Deus fazendo coisas por etapas, sabe? Ensinando a gente, né, que coisas na vida muitas das vezes serão seguidas de etapas, né? Ontem eu pregava aqui, né, na congregação, aí eu preguei sobre Naamã, e Naamã precisou se lavar 7 vezes no Jordão para ter a sua pele restaurada, para ser curado da lepra. Aí eu fiquei pensando em casa, falei: poxa, por que Eliseu disse para Naamã ir até o Rio Jordão se lavar 7 vezes? Entendeu? E se na Bíblia pessoas eram curadas instantaneamente, por que Naamã tinha que se lavar 7 vezes? Entendeu? O coxo de Atos 3, ele foi curado instantaneamente. Os apóstolos subiam, né, para pontuar como de costume, mas e Naamã tinha que se lavar 7 vezes? Como assim? Eu fiquei pensando. Exatamente, Deus, ele tem essas coisas, sabe? Tem pessoas que acham que, aí eu citei, né, que muitas vezes a gente vai receber aquilo que a gente quer espontaneamente, mas de repente Deus quer que a gente passe por um processo. É isso aí. Então eu também vejo a questão da criação não ser instantânea, né? Ser em partes, etapas, porque Deus, ele preza pelo respeito do processo, sabe? É isso aí. Falei pouquinho, né? Então vamos lá. Então a gente já compreende que Deus é onipotente, ele tem o poder de fazer tudo o que ele quiser fazer, mas só que é um Deus ordeiro, porque o propósito dele é o ensinar a humanidade, né? Então por isso ele tem ordem, né? Em todo o seu cronograma ele veio com uma sequência de ordem, né? E a gente vai ver primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Tudo isso. Mas vamos lá. A declaração bíblica da criação, na página 27, eu acho. A obra da criação é a autoria única do Deus Trino, tá? Deus é o único que criou, não teve participação. Deus não criou nenhum animal para ajudar ele na criação, não teve nenhum anjo que, calma aí, deixa eu ajeito isso aqui, negativo, só assistiram, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, os anjos, onde vocês viram os anjos serem criados? Depende de como você está falando, pastor. Tem uns anjos que vendem nas lojas aí que eles Lembramos, por exemplo, o
o próprio Deus vai perguntar para Jó, né? Então, porque antes de tudo neste mundo ser criado, Deus já tinha criado os anjos. Então vamos lá. Eles estavam presentes na criação, não criando, mas assistindo. Tá? A obra da criação foi feita por um ato livre da parte do Criador. Tá? Tudo, é claro, a gente sabe que tudo que Deus faz tem propósito. Não pelo ter todo o poder, não. Fazer isso aqui, eu falei, não, é negativo. Tudo tem um propósito, até porque ele é onisciente. E é claro que se a gente entrar nesse detalhe de onisciência, né, vai surgir as especulações. Por que se Deus é onisciente? Por que então ele criou Lúcifer? Por que então ele permitiu um pecado, criou a humanidade, né, e tudo mais, né? Mas Deus é soberano, né? Então, além dele ser onipotente, ele é soberano. O que é soberano? Ele sempre vai ter o controle de tudo, né? Deus nunca vai perder o controle. Você nunca vai surpreender Deus, né? Deus nunca, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim: Deus não está preocupado com multidão, né? Deus nunca não está preocupado nem com multidão nem com minoria, porque Deus não se preocupa com nada, porque Ele é Deus, Ele está no controle de tudo, né? Então é uma coisa que a gente precisa, né, compreender, que Ele é soberano. Poxa, o mundo está aí, é fome, é miséria, mas Deus não existe problema que ele não resolva, né? É isso aí. Ele pega o que a serpente fez, ele vai lá e contorna a situação e aperfeiçoa em Jesus. Entendeu? Não tem uma coisa que ele fala assim, não, agora vocês estragaram, não tem como consertar. Com ele não tem isso. Ele vai pegar aquilo ali que nós estragamos, ele vai contornar e vai aperfeiçoar lá na agora, tá aí o número 2, né? A obra da criação foi feita por um ato livre da parte do Criador. A obra da criação teve um começo, né? Quando foi esse começo? Foi quando Deus foi criado, não foi isso? Não? Deus não foi criado quando? Deus nunca foi criado. Isso aí, Deus nunca foi criado, né? Moisés vai dizer no Salmo: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, ele cria um começo. É isso aí, né? Então ele que cria o início e fim, né? Então ele é o início de tudo que sempre existiu e o fim que nunca chegará, porque ele é o término de todas as coisas. Pastor, assim, só uma questão. Quando ele faz tudo isso, aí ele vai dizer agora: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dá a entender ali que agora ele está dentro de um diálogo. A impressão que dá, eu acredito, eu creio que ali ele não toma, ali assim, não é questão que ele não toma uma decisão sozinho. A questão ali é que parece, dá a entender que agora ele está reunido com os anjos, está ali com toda a sua parte celestial, atividade, né? E fala para você: olha, vamos fazer agora vamos fazer o homem agora. Já que eu fiz tudo isso, ele não pergunta o que vocês acham, mas dá a entender que ele está tendo uma comunicação. Façamos agora o homem. Então, a nossa imagem, nossa não dá certo. Então, aí a obra da criação teve começo, aí vocês vão marcar o número 4.
A obra da criação foi produzida do nada. Vamos marcar o título? Isso, marcar o título. Tá? Então vamos lá. O processo da obra da criação. A gente concluiu essa primeira parte. A criação dos anjos só será entendida plenamente depois de conhecermos os fundamentos da doutrina da criação. Há um processo ordenado na história da criação que se apresenta em 3 fases distintas, como se segue. Primeiro, a criação das coisas espirituais. Antes de Deus criar o mundo físico, Deus cria as coisas espirituais, anjos, né? Toda a sua classe que a gente vai estudar na próxima aula, né? Querubim, serafins, arcanjos. Material. Isso aí. Ai, pastor. Começar a descer. Então vamos lá. E depois a criação das coisas materiais. A base dessa declaração está na narrativa bíblica dos primeiros capítulos de Gênesis. Entretanto, a criação material é imensa e abrange todo o sistema solar e outros sistemas existentes e descobertos pelo homem. A extensão dos corpos celestes espalhados no espaço sideral, fazendo parte da Via Láctea, com muitos sóis, planetas e satélites, nos dá uma visão limitada de toda a grandeza da criação material. Tá? Então, a criação material é o universo em si, tá bom? Com todos os planetas. A criação da vida sobre a Terra. Agora estamos falando do nosso planeta, tá? Em exclusivo. Na criação da Terra, o Criador formou a vida física numa combinação do imaterial com o material. Nesta ordem da criação são incluídos os homens, os animais nas mais variadas espécies, além da vida vegetal. Há uma certa reciprocidade entre anjos e homens como seres espirituais. Porém, é preciso distinguir ambas as criações, porque os anjos são apenas seres espirituais e os homens são seres espirituais e materiais. E agora? Por que isso? Que nós somos seres espirituais e materiais. Calma aí. Porque nós habita o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós habita o fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. É algo espiritual. E agora, os anjos são seres espirituais, porque eles não têm corpo físico. E aí a gente vai entender o porquê, né? Tem algumas pregações na internet que detalham muito bem isso. Uma é de Kaique Carmelo, que prega sobre a criação, e Marco Feliciano, quando ele prega sobre destronando Satanás. Eu assisti essa pregação. Então, aonde ele vai falar, né, a gente vai entrar aqui nesses detalhes, que ele cria, primeiro, do nada, todas as coisas, a matéria-prima, terra, água, né? E depois, com essas matérias-primas, ele vai dizendo: produza a terra, né? Toda a vegetação, toda a árvore frutífera. Então a terra vai dar vida a todas as árvores. Produza no mar todos os peixes, todas as aves e tudo mais, né? Então, e agora o homem, Deus faz o homem da terra
E aí que muita gente, porque até professores mirins de escola que dá aula para criança, vai dizer lá que Deus cria lá um boneco de barro, né? E na verdade não é isso. Deus cria do barro, mas Ele cria ali corpo, nervo, músculo, tudo, osso, tudo está criado ali. É como a profecia de Ezequiel 37, né? Levanta, tudo está ali pronto, o exército extremo, mas não tem vida. Foi a mesma coisa. Deus cria o homem do pó da terra, faz ali o homem e depois ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Então o homem é criado da terra e é colocado dentro do homem o fôlego de Deus, né? Então nós temos espírito e temos a nossa parte física, porque fomos criados do pó da terra, tá bom? Então por isso que nós somos seres materiais e seres espirituais ao mesmo tempo. Por isso que tem a batalha da carne e do espírito. Isso aí, é verdade. Porque a carne deseja aquilo que é terreno. É isso aí, é verdade. Então vocês vão marcar agora. A vida dos anjos é apenas espiritual, a vida dos homens é espiritual e física. Amém? Gente, olha, meu moleque é imenso. Vai, abre mesmo, tá? Jesus, querido. Eu também Gente, já fui assim. Lembra dele? Tudo que falava, né? Caraca, bro. Eu era assim mesmo. Era assim. Eu também já fui assim. Como é que pode? Eu estou aqui pensando. No físico, a gente abrir porta para o espiritual. Que maluco, como é que pode? Não, mas é legalidade nessa questão, né? Porque a gente, dando legalidade, seja para o diabo, ou seja para as coisas santas, as coisas de Deus, nossa, como é que pode? Mas é no físico que acontece. Entendeu? A legalidade, a questão da legalidade, mas implica completamente no espiritual, em qualquer ação. Jeová. vamos corrigir esse primeiro questionário. Ah, meu Deus do céu. O meu Guarda o outro, hein? Guarda o outro. é difícil de fazer o meu. Vamos lá. O meu foi muito difícil de fazer. Então vamos lá, questão de número 1. A palavra que trouxe a criação à existência está relacionada de modo vital com o... Responda, irmão Anderson. Ele sabe tudo esse garoto. Vamos lá, 2. Quanto à doutrina bíblica da criação, é incerto afirmar que... Responda, pastor Rafael. Vem camento, né, cara? Letra B. Uma das grandes verdades que estabelece os fundamentos da obra da criação. Responda para nós, missionária Denise. Letra A. 4. Declaramos que Deus trouxe, é isso mesmo, né? É isso mesmo? É? Trouxe à existência tudo o que há sem o uso de nenhuma matéria pré-existente. Certo ou errado, Bia? Certo? Tá certo. A vida dos anjos, bem como a dos homens, é espiritual e física. Certo ou errado, irmã Josemira? Oi? Não sabe? Então o Gustavo sabe. Fala aí, Gustavo. Não dá pra ver não, tá? Acabou de explicar. Porque o homem, ele é espiritual e físico, o anjo apenas espiritual. Isso aí. Então, gente, a gente vai para a segunda parte. Só vou tomar um golinho de café aqui rapidinho. Já que o senhor vai tomar um gole. Vamos para a segunda parte aí.
O método da criação. Deus criou. Em Gênesis 1 e 2, são originalmente usados 3 vocábulos para descrever os atos criativos de Deus, a saber, aí vocês vão marcar, para, que significa criar do nada, formar algo sem dispor de matéria-prima. Para, que significa criar do nada, formar algo que sem dispor de matéria-prima. Achou? Para. Até matéria-prima. Onde está o método da criação? Página 34, é isso, gente? Positivo, pastor. 34. Oi? Oi? Negrito, isso. Aí o outro termo é asa, que significa fazer, e iatiza, que significa formar. Esses 2 últimos vocábulos significam construir algo a partir de matérias pré-existentes, tá? Então esses 2 últimos vocábulos, ou seja, o último de todos, o asa, significa aquela criação que foi feita no mar, na terra, e o último significa o modo como Deus fez o homem, tá? Iatza, né? Deus formou, deu forma, isso é modelar com as suas próprias mãos, tá? Então tudo que foi feito pelo poder da palavra, mas o homem o criar aqui é iatza, é formar com as próprias mãos, como um oleiro modela um vaso, né? Então ele dá forma, ele cria, modelando com a própria mão. Hoje, com toda a tecnologia avançada, ainda o trabalho da olaria continua da mesma forma, principalmente na forma, no jeito de dar forma ao vaso, né? É com a mão, tá bom? Então vamos lá. Deus criou por sua palavra, Deus criou por sua vontade, Deus criou por sua mão, tá? Estou lendo só os títulos aí. Deus sustenta o que criou. Nós falamos um pouco no início, né, deste livro. Então vamos lá. O propósito e o alvo da criação. Deus tinha razões específicas para criar o mundo. As Escrituras revelam algumas razões porque Deus consumou o processo da criação, dentre as quais destacam-se as seguintes. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder, né? Então, a gente citou aqui, eu e o pastor Rafael, a pregação do Marco Feliciano, destronando Satanás. Quem não viu, pode ver, é uma pregação boa e ele vai adentrar muito nessa parte aqui da criação, tá? E é muito edificante essa pregação dele. Ele pregou até nos Gideões Missionários mesmo nessa pregação. Aí Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas, tá?
Então, a natureza adora o Senhor, os animais adoram o Senhor, o homem adora ao Senhor. Tudo Deus fez para que lhe prestasse louvor, adoração. Tem um hino da nossa harpa que relata muito bem isso, que é o hino 124. O hino 124 vai relatar estes detalhes da adoração ao Senhor. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos, tá? Então Deus criou Adão e Eva, a sua própria imagem. Então Deus já tinha um propósito. Deus não cria só por criar. No entanto, Deus cria e dá uma ordem: crescei e multiplicai, né? Então Deus cria com um propósito. Ele queria ver a terra povoada, como ela é hoje, né? A terra hoje está povoada. Em alguns países tem até, né, a limitação, né, de pessoas que são, então, onde só se pode ter um filho, tem lugares que nem pode ter mais, né, e tudo mais, porque tamanha é a população. Bom, então a atividade da criação. Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. É aqui, irmãos, que a gente precisa entrar. Quem está com a Bíblia, abra lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Lá também nessa pregação ele vai relatar isso. Ele criou os céus, né? Os céus e a terra. Essa mensagem aí é boa mesmo. É boa, ela tira essa. Eu assisti na época do vídeo cassete aí. Isso aí. Oi. Gênesis capítulo 1, verso 1. Sabe onde está o livro de Gênesis? Essa mensagem aí eu assisti esse lugar há uns 15 anos atrás. Achou? Pode ler. Quem achou? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? E aí o verso 2, o que diz? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí depois vai começar, e disse Deus, haja luz, né? E vai iniciar aí. Só que quando a gente presta atenção, o verso 1 vai dizer: no princípio, no início, antes de tudo isso, Deus cria os céus e a terra. Só que o verso 2 vai mostrar uma terra sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou uma coisa imperfeita. Deus não criou uma coisa, né, direito. Como que Deus criou os céus e a terra e vai mostrar a terra sem forma e vazia? Então isso, claro, não é conjectura minha, né, mas quando a gente ouve certos teólogos, a gente vai pensar também, vai raciocinar exatamente com eles. Então, a maioria dos doutores em teologia vai afirmar quase unânime que entre Gênesis 1, verso 1 e o verso 2, há aí um espaço gigantesco de tempo e que algo aconteceu nesse intervalo aí. Entendeu? Ou seja, Deus já havia criado os céus e a terra e alguma coisa aconteceu que deixou a terra neste estado, né? E o que eles deduzem? A expulsão de Satanás do céu e ser lançado exatamente na terra.
Eu não tenho agora em memória, mas Isaías vai relatar alguns versículos do local onde Deus tinha criado para que Lúcifer estivesse, vivesse, adorasse. No entanto, ele vai dizer: subirei. Se ele está dizendo subirei, é porque ele não está lá, ele está no lugar abaixo. Então tudo deduz, e nessa pregação acho que ele fala isso mesmo, deduz que a terra, essa do Gênesis verso 1, foi criada exatamente para ele, para que ele estivesse aqui. E quando a gente vai ler Ezequiel capítulo 28, quando vai falando de todas as pedras, a gente vai ver que é exatamente a riqueza deste planeta, o que tem neste planeta, dessas pedras preciosas, e tudo tinha nele, Então, o que deduz que quando ele diz subirei, ele é lançado de volta para a terra, e os teólogos vão afirmar que com este impacto do diabo sobre a terra, tudo que tinha vida é extinto, e a terra fica lá, e agora o Espírito Santo está ali pairando, como se fosse protegendo a face da terra. Rede Record, ela fez uma novela sobre Gênesis, e ela fez uma alusão mais ou menos isso aí, baseada no que você está dinossauro aí realmente, botaram lá o personagem fazendo o papel do Lúcifer, andando sobre a terra, observando tudo, e aí desejando seu coração subir ao céu. Isso que ele sobe, justamente para ter essa parte lá que ele conseguiu romper, ele é lançado de volta, aí destrói tudo. Destrói tudo, ele cai, destrói tudo. Aí eles mostram um monte de dinossauro, um monte de árvore pegando fogo. Aí depois mostra o Espírito de Deus. Aí não mostra, só mostra as águas avançando, e aí depois mostra toda a criação, Aí sempre quando a gente entra nessa ponta, aí não é aqui o caso, mas sempre já me deparei de dando aula, e algum aluno perguntar: e os dinossauros? Irmãos, eu não posso afirmar se eles existiram ou não, mas se existiu ou não existiu, isso não muda em nada a nossa fé. Não muda. Assim, a palavra dinossauro, ela foi feita um homem. Criada o nome dinossauro do nome. Porque você vai pesquisar nas histórias, não estou dizendo histórias bíblicas, mas nas histórias geográficas, os grandes arqueólogos, eles descobrem os ossos, os fósseis, Eles descobrem. Então ali a gente vai, eles falam dinossauro, um nome. Mas com certeza existem outros nomes, mas um nome que faça com que todos venham entender. Desde dessa forma, Não existiu sim. Os animais, mas pré-históricos, com certeza, eu acredito, porque, pastor, você vê, eles vão escavar as coisas e eles acham ossos gigantescos, entendeu? E essa, irmão Josemira, se você prestar atenção, o pastor está explicando, ele está te dando a resposta que você perguntou no começo, sobre Satanás da serpente lá. Lembra? Isso aí. Ele já está te respondendo. Então, ele já estava aqui embaixo. Foi a pergunta que eu não fez. Entendeu? Como é que ele apareceu ali? O diabo, olha só, para ele nos atacar,
ele precisa de uma legalidade no mundo físico nosso. No mundo físico. Por isso que não é, ele não apareceu lá, o diabo. Ele tomou a serpente. Isso aí ficou. Ele não tinha um projeto, já estava no coração de Eva. Ela já estava se sentindo tentada. Ela não tinha legalidade para ele entrar. Não, negativa, ela não. Ele já tinha, né, esse plano de destruir a criação de Deus. Né? Ele é um inimigo, né, que já existe, sempre foi um inimigo. Ele não é exatamente, ele é o nosso inimigo, mas só que na verdade ele é inimigo de Deus. Ele sabe que se tocando em nós, né, é a mesma coisa que está tocando em Deus. Por isso que ele vai tentar contra a nossa vida sempre. Só que para ele ir contra a tua vida, ele precisa de uma legalidade no mundo físico. Ou seja, às vezes ele vai tomar a vida de alguém. Ele precisa, né, de um diálogo com você. Foi o que ele fez com Eva. A compreensão, né? Não. O jardim passou a ser protegido depois que eles pecaram. Depois. Só tinha Adão e Eva. Só tinha. Não, a serpente não era o diabo. A serpente não era o diabo. O diabo se apossou da serpente, porque era o animal mais astuto, né? Então, onde que ele se... Sim, ela foi punida por causa disso. Aí a gente entra numa matéria muito boa, né, que é a matéria de batalha espiritual, que é uma matéria que a gente precisa aprender bastante, né, sobre isso. Né? Então, só uma observação, a serpente. A Bíblia vai dizer que o animal, a serpente, é um animal astuto. Então o diabo ali, ele está observando os animais. E ele observa que a serpente é mais astuta. A Bíblia não está dizendo que ela é inteligente, que ela falava, que ela é astuta. Então ele viu que aquele animal ali ele poderia entrar nele. Então ele vai lá e se aposta da serpente, por ela ser mais astuta, por ela ser mais prudente, por ela ser astuta. Quando você fala astuto, significa que ela é mais esperta, que ela é mais prudente, que ela se sobressai no meio dos animais que ali estão. Então ele vai falar assim, não é aqui que eu vou passar. Ele não conversa com a serpente, ele se aposta e pronto, dali ele começa. Aí ele vai ter um diálogo com a Eva. Ele começa a ter um diálogo com ela. Claro, com certeza. O diabo tomou a boca. E ele usou a pessoa. Satanás, na verdade, ele é muito astuto, né? A Bíblia intitula Satanás como gênio do mal. Ele é um gênio verdadeiramente. Ele usa técnicas, formas. Poxa, pelo amor de Deus. Por exemplo, já antes da criação do homem, por exemplo, quando ele vai persuadir os anjos, que são seres espirituais, criados por Deus, por isso a gente pega nessa parte que eles negligenciam o poder que o diabo tem. Satanás, ele teve o potencial de persuadir anjos, e os anjos eles foram criados um pouquinho superiores do que nós, né? A Bíblia lá em Hebreus, se não me engano, vai dizer isso, né? O escritor dos Hebreus vai dizer. Então, se Satanás ele tem o poder de persuadir seres muito mais intelectuais, vou dizer assim, do que nós, muito mais superiores do que a gente, o que ele não pode fazer com a gente?
claro, com Além de certeza. usar a persuasão do adversário ou do desejo da parte dela. Porque Isso. se ela já tinha recebido uma ordenança de que não poderia tocar, ele começou ali, conversa. Por quê? Aí ele usou da sagacidade, né? E Da aí assim, sagacidade. aumentou o desejo dela, né? Acredito, né? Aí também o Adão sem vergonha no choro, ficou lá perto da Aí entra, sabe o quê? O poder, aí a mulher já conhece o quê? O bem e o mal, correto? Quem conheceu primeiro foi a mulher. Então, a mulher ali agora entra com o poder de quê? Ela discerniu, ela Da discerniu. sedução. Ela Ela discerniu entra que com o poder da sedução, pastor. Porque o senhor vai ver. Da maldade, né? Se eu for ministrar uma palavra dessa, eu vou falar que ela entra com a sedução. Porque o maior poder da mulher é o quê? É a sedução. a mulher consegue ser. Davi cai por quê? Sedução. Sansão caiu por quê? Sedução. Abraão peca, Nós sedução. mulheres, nós realmente não tem esse jeito de chegar e falar com o nosso esposo. Por exemplo, Tem esse problema. É a sedução, O marido vai. é o poder da sedução, pastor. Vamos fazer isso, vamos comprar isso, do jeito que você quer, realmente assim, ó. Nós mulheres, quando a gente quer conseguir alguma coisa do marido, a gente consegue. Isso aí. Mas é verdade. Então, Por isso que na próxima encarnação eu vou vir mulher. Vamos estudar. então, a ordem dos eventos da criação natural. Isso Mas aí. capítulo 8. Vai marcar o que aqui? Vamos marcar. Não, vamos lá. Gosto quando só fala que tem que marcar. O verso 3 aí de Gênesis capítulo 1 diz o quê? Gênesis 1, verso 3. Pastor, não sei não. E disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aí lê o verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E o 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, tá ok. Quando Deus criou o sol e a lua? Quando Deus criou o sol e a lua, O dia primeiro. Dia primeiro. primeiro. Dia primeiro. Então vamos lá. Deixa eu ver. Firmamento, vegetação. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 14 e verso 19. Neste dia surgem o sol e a lua e as estrelas. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ter separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. 19. Até o 19. Sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã do dia 4. Então, o sol e a lua foi feito no dia 4.
Então, que luz é essa que Deus cria no primeiro dia? A luz dele próprio. Ele faz separação entre a luz e as Está trevas. dizendo que viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Deus viu que é bom a luz e fez separação. Agora é a luz espiritual, né, pastor? É a luz que emanava do próprio Deus, né? Quando nós chegarmos lá, não vai ter trevas, porque o próprio Deus vai iluminar a cidade, a nova Jerusalém. Então, o próprio Deus, né, iluminou, a luz cósmica emanava do próprio Deus até que ele cria os luminares. Amém? Então vamos lá agora. Sexto dia. Aí vocês vão marcar em sexto dia, criação dos animais terrestres. Pode marcar o título aí, sexto dia, Criação dos quadrúpedes. dos animais terrestres. Irmãos, oi? Que barulho de guerra. Sexto dia, criação dos animais terrestres. Tá? Então, não só o homem foi criado no sexto dia, tanto o homem como os outros animais. Me empresta a Bíblia da senhora distante? Estou com uma apologética boa. Tá A estuda isso aqui é excelente. Cuidar. Ih, rapaz, isso aqui é boa, essa Bíblia, hein? Dá até um esboço aqui para me levar para casa. O pastor que saqueia os esposos. Então vamos lá. Então, e no sétimo dia ele santificou, né? Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Vamos ler Gênesis 2, verso 3. Lê aí, Gustavo, Gênesis 2, verso 3. Gênesis 2. Verso 3. Depois a missionária Denise vai ler João capítulo 5, verso 17. E abençoou Deus o sétimo dia, e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ok? Então a gente precisa entender esse descansar, irmãos, não é parar. Esse descansar não é relaxar, né? Ele terminou, ele concluiu, né? Então ele descansou daquilo, tá? Do que ele fez. É a mesma coisa, a gente tem uma tarefa aqui. Eu acho que esse é agradável que você fez. É isso aí, né? Agora leia para nós João 5,17. Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ok? Então, o que Jesus está dizendo? Meu pai trabalha até agora, ou seja, meu pai nunca parou de trabalhar, né? Então, Deus é aquele que sempre trabalhou, né? O que vemos ali foi a conclusão de uma obra, tá bom? É a mesma coisa, a gente termina o culto aqui. A gente terminou, né? E o que acontece? Pronto, acabou o culto, desligo do céu e vou para casa. Não, a gente continua na presença de Deus,
né? Então, por quê? Porque isso é contínuo. É como uma dona de casa que trabalha fora, né? Sua esposa chegou quase agora, né? Ela foi para a cama dormir? Mais ou menos. Cheguei em casa, fui pegar o celular, ela estava vendo vídeo no celular. Tô ligado, ela fazer janta, ela falou, não vou fazer janta, não fazer isso. Né? Então, Vai cuidar da... é a mesma coisa. Por quê? Não para. Né? E o nosso Deus é aquele que não para de maneira nenhuma. Imagina se ele parasse. Vamos, coitado da gente, Ser né? largado, né? Lições finais da criação. Aí agora eu vou dar só as marcações para vocês para a gente concluir, né? Porque o que eu queria de mais importante era isso, tá? Para vocês sanarem essas dúvidas aí, tá? É claro que não sana todas, sempre, né? Como a gente estudou Apocalipse e Escatologia aqui, sempre vai ter um ponto de interrogação em alguma coisa, né? Mas é o que a gente fica, se consola, né? Com o que está escrito em Daniel, que as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas pertencem a Deus. Amém? Então tem coisas que não adiantam, que você não vai saber de maneira nenhuma aqui, só quando chegar lá. Da chave de Deus, né? Quando chegar lá também, não quero saber de nada. Já estou no lucro. Tá no lucro. Para que eu vou ficar perguntando? Verdade. Eu ficar perguntando. Eu chego lá e fico perguntando. Esse cara está perguntando demais. Onde vai esse cara aqui? Fala sobre Marcar o quê? Nega o ateísmo. Tem que marcar o ateísmo. Então vamos lá. Lições finais. Embaixo também, a evolução. Lições finais da criação. Aí vocês vão pular aí esse parágrafo aí, o relato bíblico, a criação do universo por Deus, né? E nega o ateísmo, e nega o panteísmo. Aí, acharam o panteísmo? Vocês vão marcar do lado o panteísmo em si. Página 40, aí tem nega o ateísmo e nega o panteísmo. Achou? Então, aí vai marcar o panteísmo ensina que Deus e a natureza são o mesmo e estão inseparavelmente ligados. O que é o panteísmo? Marca isso aí, tá? Panteísmo é aqueles que creem que o mar é Deus, que a árvore é Deus, né? Que as rochas são Deus. Então tudo relacionado à natureza tem a ver com Deus, né? Já viu, os antigos falam, e rapaz, quando o trovão romper, é Deus que está falando, né? Não me enganava. Deus está bravo. Então, o panteísmo é muito relacionado a isso. Então, isso abrange muito, né, a área do espiritismo, né? Então, muito relacionado com essas coisas. Criação e evolução. O ponto 1, vocês vão marcar esse título aí. Oi? A evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender sobre a evolução. A evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem
e o desenvolvimento do universo. Então, uma coisa que a gente precisa entender sobre a evolução: a evolução é uma teoria, tá? Quando se fala de teoria, isso, de Darwin, é um pensamento, tá? São teses que ele traz que no seu total ele não consegue chegar a um denominador comum. A biogênese, né? Então hoje a maior parte dos cientistas, eles não abraçam a teoria de Darwin, né? Então por quê? Porque é uma teoria. É igual como a gente falou aqui de Gênesis 1, entre o verso 1 e o 2. É uma teoria, tá? Eu não posso, por isso que eu falo, evitem, né, propagar. Por quê? É para o seu conhecimento. Nem tudo que a gente aprende aqui é para ser passado aqui no público, né? E porque a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes sem querer a gente pode aplicar uma heresia, tá? Então a gente precisa ter cuidado nisso, tá bom? Então vamos lá. Mas na evolução, né, graças à evolução, hoje nós estamos aqui, descendentes do macaco, né? Agora, nessa questão da evolução, agora essa questão da evolução, se evoluímos do macaco, por que o macaco existe ainda hoje? E por que ele parou de evoluir? Porque ele viu que a corrupção era muito grande. Mas eu me lembro quando eu era. Passava o comercial e começava a evolução do homem. Aí macaco lá, isso eu tinha. Acho que eu tenho um livro desse lá em casa. Até se transformou no homem. Ele viu que ia ter que trabalhar. Ele viu que a mulher fala muito da cabeça dele, então eu vou só com o macaco mesmo. A teoria do evolução muito sem coletivo, sabe? Isso. Agora, a história ambiental, quando tinha história ambiental, a gente estudou sobre isso. Uma revista que fala sobre isso. Eu gostei da revista verdadeira que eu gostaria. Bom. Então vamos lá. Agora a gente vai para o número 4, o último ponto aí. Os crentes na Bíblia devem também rejeitar a teoria da chamada evolução teísta, ou seja, a evolução de Deus. Né? Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista, apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo, ou seja, que Deus criou, né, para que as coisas fossem evoluindo, ou seja, o próprio Deus criou, né, para que evoluísse, ou seja, Ele cria os animais para que os animais evoluíssem para o ser humano. E tem coisa, irmão, que a gente precisa entender. Existe evolução em parte, a natural, a evolução natural. A gestação não deixa de ser uma evolução. Ele mesmo fala os animais se multiplicam. Né? A gestação é uma evolução. Claro. Quando o ovo fecunda lá, né? Se você numa como que se fala? Ultrassonografia, vai ter uma massa informe lá, né? Sem braço, sem nada, né? E vai evoluindo, né? Mas é uma evolução natural, né? A lagarta, até se tornar uma borboleta, é uma evolução natural. O girino, né? O sapo. Né? São coisas naturais. Mas é muito interessante, né? Eu já peguei O ser girino. humano gerar outro ser humano. É algo que você faz. A ciência, se for analisar isso, dá nó na mente deles. Essa é uma coisa assim, de Deus muito
né? E a mulher suportar todo esse processo, né? Toda essa evolução de carregar uma criança 9 meses. Porque Deus fecha com a gente. Deus fecha com a gente, porque não, o homem não pode sentir dor de ponta, você me leva a dor. Você que comeu a fruta primeiro, você agora vai sentir dor de carro. O homem tem resistência. Deus já Vocês têm o quê? Não, é interessante que a missionária falou, né? Que como o ser humano produz outro ser humano. Né, que Deus ele vai chegar, né, nessa parte aí, ó, a partir de agora, mulher, você vai sentir dor de parto. Em outras palavras, a partir de agora vocês vão produzir, vocês que vão produzir a humanidade. Então, tudo sai daquela situação toda. Foi aonde que eu falei aqui, Deus ele pega aquele plano que, entre aspas, foi destruído, achando que o diabo achando que destruiu, Deus pegou e falou, não, calma aí. Lá na frente vou aperfeiçoar essa obra com a vida do meu filho. Essa é perfeita. Vamos lá, Então vamos corrigir? Vamos corrigir porque esse questionário está muito fácil. Questão de número 6. Vocábulo hebraico que significa criar do nada, formar algo sem dispor de matéria-prima. Responda para nós, Anderson. D? Para, correto. 7. Dia em que Deus criou os animais terrestres, pastor Rafael. Letra C. C. Correto. 8. Ensina que Deus e a natureza são o mesmo e estão inseparavelmente ligados. Beatriz. Correto. 9. A evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Missionária Denise. Certo. A evolução teísta aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista, apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Certo ou errado, irmã Josemira? Eu coloquei muito poder pular a palavra do céu, mas isso é errado, né? Porque, não, assim, não, cadê a evolução? Totalmente dentro do negocinho. A questão aí está certa. Tá certo, mas a evolução aí teísta é errada. Ok, irmão. Pastor, cadê a resposta da prova aqui? Então, na próxima aula. No livro não tem não. O quê? Isso não pode faltar não.